Mas, pessoal, graças a Deus, esses dias Deus tem abençoado bastante. A gente tem recebido testemunhos, tanto das campanhas de semana, quanto também das palavras do culto de domingo. Hoje, por exemplo, nós vamos dar sequência à nossa segunda parte do fruto do Espírito Santo. Na verdade, hoje nós iremos falar a segunda e a terceira. Senão vai ficar muito extenso aqui o estudo, e Deus, ele quer assunto novo para a gente. Só para recapitular, semana passada nós iniciamos na parte do fruto do Espírito Santo, chamado amor. E nós lemos, eu comecei dizendo que o Espírito Santo de Deus, ele só apodera da minha vida quando eu estou disposto a ouvir o que o Senhor tem para mim. Pessoal, ouvir é diferente de escutar. Escutar entra aqui e sai aqui. Meu filho, você tem que chegar em casa 10 horas da noite. Sim, senhora, mãe, sim, senhor, pai. Ele chega meia-noite, ele não te ouviu, ele só te escutou. Ô filho, 10 da noite você tem que estar em casa, viu? Sim, senhora, sim, senhor. Quando dá 9h50 ele chegou, ele te ouviu. O ouvir é diferente de escutar, o ouvir faz você praticar. E aí nós falamos isso, e falamos que, na semana passada, que o que nos convence do pecado é o Espírito Santo. E eu falei que tem muitas pessoas que parecem que elas já perderam noção do perigo. Às vezes posta coisa que não tem nada de Deus, irmão. Quando eu falo isso, às vezes até coisa imoral. Às vezes aquela mesma pessoa que posta foto na igreja, louvando a Deus, de vez em quando posta também tomando uma, ou na balada. E as coisas parecem que não combinam muito. Por que convence a gente do pecado? É o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo ele entra, ele te dá noção do perigo. E eu já falei isso aqui, que quando você tem o Espírito Santo, depois que você comete um pecado, você se sente a pior pessoa do mundo. Aquilo ali é um sinal de ciúme que o Espírito de Deus ele tem sobre as nossas vidas. E aí mostramos para as pessoas que, lá em Atos, Jesus falou para o pessoal permanecer em Jerusalém. Porque havia algo que daria para eles a condição deles pregar ali em qualquer lugar do mundo. E aí eles permaneceram em Jerusalém, e aí, meu irmão, eles foram batizados, e ali eles receberam a virtude, e por isso que nós aqui hoje estamos falando, porque lá atrás o Espírito Santo batizou aquelas pessoas. E aí, nós iniciamos em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 16, eu quero até que você já abre já de uma vez lá, pode abrir. Nós falamos sobre o amor. A primeira parte do fruto do Espírito Santo é o amor, irmão. Nós sabemos que o nosso Deus é amor, irmão. Se não tem amor, não tem Deus. Se não tem Deus, meu amigo, não tem nada. Infelizmente, olha aqui para o pastor, quando você abre aí eu falo, muitas pessoas já perderam noção disso aí. Aí nós citamos a parábola daquele bom samaritano, que o camarada foi assaltado, lá de Lucas, que o camarada foi assaltado, e aí bateram muito no rapaz, Lucas 10:25, e aí deixaram o rapaz como morto. Passou um sacerdote da mesma igreja, meu irmão, acredito ser da igreja dele. O sacerdote que ali o via talvez como membro do mesmo povo, mesma linhagem, passou do outro lado. Aí passa o levita, que provavelmente abriu os cultos ali, que eles de uma certa maneira, que ele louvava a Deus, passou do outro lado. Aí vem um samaritano, o pessoal de Samaria era considerado como pecador, era inimigo do povo judeu. É como se fosse assim, ó, torcida organizada de time A contra a torcida organizada de time B. Não podia se ver ali que o pau quebrava. E aí o samaritano, ele olha, tem compaixão do cara, pega o cara, passa azeite ali na ferida, deixa o camarada no hotel e fala, olha, tudo que ele gastar aí, na hora que eu voltar eu pago. E aí Jesus falou para aquele homem, quem que você acha que foi o próximo daquele homem que foi assaltado? Então, às vezes, quem está dentro da igreja, que é para demonstrar amor, irmão, respeito pelas pessoas, não demonstra. Às vezes passa perto de alguém que está travestido, ao invés de falar bom dia, boa tarde, boa noite, um Deus abençoe, às vezes recrimina. Você pode não concordar com a prática da pessoa, mas o amor, ele te faz respeitar as pessoas. O amor te faz fugir da aparência do mal. Eu falei tudo isso na semana passada. E a gente tem que aprender que pelo amor a gente suporta. O apóstolo Paulo diz em Efésios 4:2, que nós temos que suportar uns aos outros por intermédio de amor. E aí eu citei, já indo para o final, que o motivo da igreja hoje não conseguir amar as pessoas, olhar com um olhar de discriminação, de desrespeito, o motivo
É porque o amor esfriou. A Bíblia diz que quando a iniquidade ela aumenta, o amor esfria. Foi o próprio que Jesus que disse isso em Mateus 24:12. E aí nós fomos para a última parte. E essa eu estou até formulando um estudo, porque terça-feira tem reunião ministerial, pastores e obreiros, e eu vou pregar isso aqui para os pastores e obreiros. A Bíblia inicia em Mateus capítulo 1, versículo 1, Deus falando de Davi. Já a Bíblia termina em Apocalipse 22:16 falando em Davi. O Novo Testamento começa falando em Davi e termina falando em Davi. Isso não foi por acaso. Davi foi lembrado no início e no fim do Novo Testamento. Mas por quê? Porque o Davi era um homem segundo o coração de quem? Meu irmão, um homem para ser segundo o coração de Deus era um homem que amava como o próprio Deus amava. Que Davi tinha suas falhas, Davi vacilou em alguns aspectos, mas ele não deixou de amar as pessoas, demonstrar amor para com o próximo. E aí a Bíblia fala que o Davi ele foi lembrado no início e no fim. Tem muita gente que parece que está esquecido, e realmente está. Sério, está. Não é lembrado há muito tempo. Vive orando, fazendo campanha, indo para lá e para cá, colocando um monte de coisa na sua vida, até ferradura de 7 furos coloca na parede da casa. E não acontece nada. Realmente você precisa ser lembrado, mas eu só lembro daquele que demonstra amor. Respeito para com as pessoas. Eu posso não concordar contigo, mas o respeito, ele provém do amor. O amor tudo suporta. O amor tudo espera, irmão. O amor tudo crê. Então, essa foi a primeira parte. E a segunda hoje nós falaremos, e a terceira também. Vamos lá? Gálatas 5:16. Antes de lermos, coloque a mão na altura do seu coração, feche os seus olhos e repita assim comigo: Senhor Jesus, eu te peço uma oportunidade de entender a tua palavra. Diga: Senhor, que não fale o homem, mas que fale o teu Espírito, pois o teu Espírito, ele aviva a minha vida. Diga amém. Diga para quem está perto aí, bom dia. Para quem está perto: pastor, estou bravo com meu marido. Fala bom dia com ele agora. Já pede perdão aí, está tudo certo. Diga assim: hoje é bênção. Diga assim: o chicote hoje estala, hein? Gálatas 5:16 eu já entro. Vou ler isso aqui, depois nós entraremos aí na segunda e na terceira parte. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Você sabia que o carnaval ele tem uma origem, às vezes, não vou falar cristã porque não é cristã, mas tem uma origem, é uma prática que se iniciou dentro da igreja? Alguém aqui sabe? Quem aqui sabe disso? Quem não sabe, existia, de uma certa maneira, na época lá do Império Romano, uma festa que era para adorar um Deus tal, que era o Deus da promiscuidade. E ali naquele dia, sério, ali naquele dia, isso é a história que diz, ali naquele dia, todo mundo ali podia fazer o que quiser, irmão. Aquela frase, ninguém é de ninguém. Fazia aquelas bagunças todas que você já sabe, na carne mesmo. E aí, depois que eles se converteram, que houve ali a entrada de Cristo, que a igreja começou a ser formada naquele lugar ali, eles não queriam deixar de fazer essa festa para não perder popularidade com o povo, os governantes. Aí o que eles fizeram? Não vai ter para o Deus tal, mas esses dias agora que são liberados, ele é considerado, eu estou contando de forma genérica, é esse entendimento mais um pouco mais detalhado, vai ser considerado a festa da carne. Só que depois, que depois vem do carnaval? O que o pessoal comemora? A semana o quê? O que o pessoal não come nem o quê? Não bebe, não é verdade? Só que depois dessa festa todo mundo tem que santificar. É isso daí que surgiu o carnaval. Era uma festa que eles faziam para poder adorar um Deus da promiscuidade, só que alguns se converteram e fizeram o carnaval gospel. O carnaval gospel sempre existiu. Não se assusta que tem um monte de igreja por aqui afora comemorando carnaval santo, hein? Não se assusta, tá, pessoal? Não se assusta. Eu nunca vi um período em que o mundo mais se parece com a igreja do que agora. Mais se parece com a igreja. Então surgiu daí, só para você entender como que funcionam as coisas. É o caso que eu já preguei aqui, tem gente que fica até triste comigo, mas criança minha não dança na rie, na festa junina na escola não, irmão. Não dança.
Nesse período agora pede para ir de fantasia. Você já vai fantasiar seu filho, vai mandar seu filho para essas pouca vergonha, irmão? Vai lá, tem até minha oração pedindo a Deus para proteger o pessoal. Mas vai nas ruas aí que tem os blocos aí. Você vai ver cada coisa, irmão. É o período que um monte de menino engravida e não sabe nem quem é o pai. Um monte. Isso passou sério que surgiu? Sim, pessoal. Foi inventado dentro da igreja. Aí depois, não, pode fazer o que quiser aí, depois se santifica. Vai vendo. Vai vendo. Ontem eu estava conversando aqui com um rapaz, o André, falando para mim que ontem lá em Limeira, choveu lá e inundou um monte de carro, irmão. Que ele sentiu de ir lá e ajudar um senhor com a criança. Você vê, irmão, todo mundo deitadinho, dentro do carro ali, indo trabalhar ou para algum lugar, a água entra. Você viu lá aquela pessoal lá na Síria, na Turquia? Alguém viu? Você viu que coisa mais triste? Não sei quantas mil pessoas morreram, mais de 40 mil pessoas. Aí o que acontece? Às vezes ele vai mesmo para fazer coisa errada, mas não dá tempo de voltar para se santificar. Aí pode ser tarde demais, tá, pessoal? Depois da morte já tem o juízo. Tem esse negócio de ficar num lugar para o pessoal interceder, não. Isso não existe, pessoal. Pode pegar, pastor, mas sério? Pode pegar a Bíblia católica, pode pegar a Bíblia espírita, do Mormon, pode pegar qualquer Bíblia. Não tem esse negócio que eu vou para o purgatório e depois alguém ora por mim e Deus fica com dó e me leva para lá, não, viu? É só você ler Lucas 19, a parábola do rico e do Lázaro. O que acontece depois da morte? Amigão, fechou o olho, morreu, e já acordou do lado ali um homem barbudo, ali é o seio de Abraão, dá glória a Deus. Agora, fechou os olhos, e tudo escuro, um cheiro de enxofre, você escutar o som assim, ó, tchu-tchá, tchá, tchu-tchá, você já sabe onde você chegou. Deixa para lá, está amarrado, né, irmão? Mas vamos lá, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Atenção, mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, eu não vou repetir porque eu já preguei, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de... Agora vamos entrar no nosso estudo. Mas o fruto do Espírito, fruto no singular, é um só, como se fosse uma mexerica, você tira a casca e cada goma ali faz parte do mesmo fruto. Então todo crente tem que ter essa unidade. Mas o fruto do Espírito é amor. E o segundo aí, que é o que nós vamos estudar hoje, gozo, e o terceiro, que é a igreja. Meu irmão, todas as vezes que o Espírito Santo de Deus ele é manifesto na tua vida, você sempre vai demonstrar, essa palavra gozo é a mesma coisa que alegria. Aí eu inicio essa primeira parte dizendo assim para você, onde está a sua alegria? Onde está a nossa alegria? Não precisa responder. Por exemplo, ó, tem muitos que a alegria agora está lá, ó, ó, só que essa alegria, olha para mim, ela passa. Onde está a sua alegria? Onde está a nossa alegria? Eu falo para você que quando eu era do mundão, eu lembro que eu vacilava lá, quando eu chegava em casa, eu sentia a pior pessoa do mundo. Eu sentia como se o Espírito de Deus, com todo respeito, se ficasse de lado assim e falado assim, eu agora não quero nem ficar perto desse cara não, porque o trem está feio para o lado dele. Eu chegava no limite. E chegava no outro dia, ficava naquela depressão, naquela chateação. Pessoal, a alegria que o mundo dá, ela não dura muito tempo. Ela dura só um instante. Mas a alegria que o Senhor nos dá, ela permanece para sempre, pessoal. Pastor, sério, você olha para a pessoa que a alegria dela não está no mundo, e você vê, às vezes está faltando dinheiro, às vezes está faltando condição financeira, você olha para a pessoa, às vezes está até mal vestida, mas a pessoa está sempre com um sorriso no rosto. Você não consegue entender, eu não sei se vocês lembram que eu contei há um tempo atrás, que uma pessoa falou comigo assim, ó irmão, eu vou falar uma coisa contigo, é cada coisa, irmão.
falou comigo assim: nossa, essa alegria sua me incomoda. Eu falei: tá amarrado, cramunhão. Mas por quê? Porque às vezes a pessoa não entende, aí você olha para baixo e para cima. Por que eu falo isso? Se você deposita a alegria, olha para mim aqui, olha para mim, olha para mim. Não que isso aqui vai me deixar triste, não tem nada a ver. Mas se a sua alegria está nisso, eu sinto lhe dizer, a alegria nas riquezas passa. Vamos lá? Mateus 26, 14. Pastor, eu fico alegre quando meu time ganha, e quando o seu time perde? Pastor, dá vontade de morrer. A alegria nas coisas passa, irmão. Eu vou te mostrar que a gente faz de tudo para poder ganhar dinheiro. Mas isso aí, de uma certa maneira, não traz a felicidade que a gente quer. Por quê? 26, 14, diz assim, ó. E um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes. E disse, que me quereis dar? E eu vos entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de quê, igreja? Seja sincero. O Judas vira para os principais lá dos sacerdotes e fala para eles assim, ó, vocês querem que eu entregue ali o Senhor? Queremos. Mas o que você vai me dar? Aí eu imagino assim, a Bíblia não conta entre linhas, mas eu imagino que os sacerdotes falaram com ele assim, ó, você gosta de quê, cara? Você gosta de mulher? Você gosta de carro? Você gosta de cavalo? Você gosta de jumento? Mas você gosta de dinheiro? Ali na hora, olha para mim aqui, o Judas já levantou a cabeça. Não estou dizendo que a gente não tem que gostar de ter dinheiro. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. Dinheiro no bolso é muito bom, na conta bancária. Agora, dinheiro no coração é um perigo. Hoje de manhã, quando eu acordei, era antes das 5 mais ou menos. E Deus colocou um versículo no meu coração. Não precisa abrir, eu até compartilhei lá, em Eclesiastes 12, 12. O Salomão dizia que por mais que você se mate a estudar, os livros ainda serão escritos. Quer dizer, a gente tem que ter equilíbrio na nossa vida, irmão. Em tudo. A nossa vontade de ganhar dinheiro não tem que ser maior que a nossa vontade de se alegrar no Senhor. Mas como eu me alegro no Senhor? Se alegrar naquilo que está escrito. Naquilo que Ele deixou escrito. A gente precisa entender. O diabo ele vai fisgar a gente, muitas vezes, naquilo que nos traz alegria momentânea. Tem gente que você pode colocar 1 milhão na mão dele, 10 milhões. Ele vai guardar para você e vai te devolver certinho, não vai pôr a mão em 1 centavo seu. Mas se passar uma mulher na rua, o cara já fica doido, irmão. E às vezes deixa um avião dentro de casa para ver esses teco-teco aí feio na rua, sujo. Tudo avacalhado, irmão. Mulher toda cheia de tuíta na perna, toda cheia de pereba, irmão. O problema do Judas é que ele amava muito dinheiro. Ele depositava a alegria dele no dinheiro. Ele ganhava hoje, não estava satisfeito. Tinha que ganhar amanhã de novo, irmão. E de madrugada ele tinha que ganhar também. O bicho era tão ganancioso que ele que contava as ofertas na época de Jesus. Está escrito isso, pessoal. E ali ele, ó, olha para mim, ó. Olha como a minha alegria nas riquezas vai me prejudicar. E não estou jogando piada para ninguém. Mas às vezes passa até por cima de alguém que é da família por causa de dinheiro. Eu estou com um caso de uma situação aí familiar, que eu posso falar porque me permitem falar, que uma pessoa da família, morreu lá o parente, e aí ficou a pessoa da família para fazer o inventário. E a pessoa está caladinha, irmão. Não quer fazer o inventário não, sabe por quê? Eu não entendo esse negócio não, mas dizem que tem uma lei que mesmo depois, morreu, e a pessoa usufruiu ali por 5 ou 6 anos, não sei quanto tempo, não tem como mais fazer o inventário. Já dá uso capial para a pessoa. E aí entraram na justiça, amigo, esse camarada é diácono da igreja, irmão, não daqui. Se fosse daqui eu ia descer o bambu nele. Não daqui. E o camarada, até ameaçou os outros da família. Ué, mas não é direito da pessoa? Como diz a Bíblia, dá acesso que é de César, não é só imposto não, irmão. Se é metade é metade. Aí vai separar do cara e vai enfiar a arma na cabeça do cara para levar tudo do cara, irmão. Você construiu alguma coisa junto com ele, mas eu sou casada em comunhão, sei que lá, de bens. O que é justo? O que é justo só? Aí ficar tentando prejudicar o cara, rapaz, coloca os filhos contra o cara.
Você não tem juízo, não? Pastor, porque eu tenho que ganhar dinheiro. Aí o cara dá pensão grande e você fica assim, né? Igual uma, não sei o que para ir afora. O amor, a alegria de Judas é isso que eu quero que você entenda. Não estava, meu irmão, em estar do lado de Jesus. Meu irmão, ele teve o privilégio que eu queria ter. Trabalhar do lado de Jesus. A alegria dele não estava em fazer oração. A alegria dele não estava em pregar, porque provavelmente ele pregava também. A alegria dele não era expulsar demônio, a alegria dele era dinheiro, irmão. Tudo que o Judas queria era dinheiro. Às vezes se aproximava, eu imagino que tinha gente que tinha mais bens ali, se aproximava mais dos que tinham mais bens. Por quê? Porque talvez vai oferecer alguma coisa para mim. Tem gente que é assim, só faz amizade com o outro por causa disso aqui. Não, pastor, que eu vi lá no sistema coach, que eu não acho errado, eu acho até bom para algumas pessoas, que eu tenho que andar com águia. Aí você está, então, com preconceito. Os pobres, então, não merecem o meu apoio, a minha amizade. O sapato que você está andando, provavelmente foi um pobre que fez, viu? O iPhone que você tira foto no espelho, com a parede toda sem reboco atrás. Judas olhou e falou assim, olha, você sabe que eu gosto de dinheiro, o que você vai me dar para poder eu entregar? Eu entrego. Irmão, entregar Jesus, hein? Mas assim é quando você decide trabalhar mais do que ficar com a sua família. Você está entregando a sua família por causa de dinheiro. Aí junta a grana, depois gasta com a saúde. E não é errado ter dinheiro, não. Vocês estão entendendo, gente? Sim ou não? Mas cadê o equilíbrio? Você não pode amar mais. Sua alegria não pode estar nas riquezas. Não pode estar. E aí, meu irmão, versículo seguinte. Vai lá. E desde então, buscava oportunidade para o entregar. Olha que coisa, irmão. Facada nas costas. E eu sempre digo a mesma frase. Pastor Jaime disse isso há uns anos atrás. E eu repito essa frase. O perigo, olha para mim, não é aquele que às vezes é explosivo. O perigo é aquele que te dá beijo no rosto e te mete a faca por trás. Que o que é às vezes explosivo, ele briga contigo ali na hora, mas está tudo certo. Eu mesmo, de vez em quando, eu sou assim. Briguei contigo, mas depois estou feliz contigo de novo. E para mim tá, tu não lembra, amanhã eu não vou jogar na sua cara isso não. Perigo é aquele que migues. Ó. E aí o que aconteceu, pastor? Olha o capítulo 27, versículo 3, vamos lá. Depositou a alegria dele toda aí, ó. 27, 3. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, olha que coisa forte, o que nos importa? Isso é contigo. Traduzindo, na tradução Antônio Júnior da Roça Mineiro. O problema é seu, rapaz, vai se lascar. Você notou? Olha para mim. Quando o seu amor está na riqueza, você faz de tudo para ter aquilo, presta atenção. E quando você consegue, olha para mim, sua alegria passa. Sua alegria passa. Sua alegria passa, irmão, e passa mesmo. E aí chegou lá Judas arrependido, rapaz, eu quero devolver aqui. Já era, o problema é seu. Rapaz. E olha o versículo seguinte, gente. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi o que, igreja? Alguém sabe o que eles fizeram depois com esse dinheiro? O que eles fizeram? Construíram um cemitério ali, né? O Judas agora se enfoca. Tem gente que fala que ele pulou lá, mas não vou entrar nesse mérito, não. Olha para mim. A alegria dele nas riquezas, passou ou não passou? E aí você vai brigar com a sua esposa por causa de dinheiro, irmão. Não, o dinheiro é meu. Não fala nem quanto que ganha para a mulher, irmão, para a mulher não pedir. Pastor, porque é assim, se eu falar que eu tenho dinheiro, vai aparecer alguém doente, né? Mas você casou, é você e ela, né? Meu salário não é meu salário, não. Meu salário é meu e da minha mulher. Está lá atrás, lá. Mas olha para mim, talvez não é no dinheiro. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ganhar dinheiro. Você está entendendo, gente? Sim ou não? A gente tem que correr atrás e tem que lutar mesmo. Mas isso, pastor, não. Eu me alegro, pastor,
Quando eu vejo os meus filhos se dando bem. Não, pastor, a minha alegria é estar do lado ali perto do Senhor. A minha alegria, pastor, é estar perto do meu patrão. Eu sinto lhe dizer, a alegria nas pessoas também passa. Mateus 16, versículo 15. Mateus 16, 15. Pessoal, isso aqui é muito importante, hein? Quando você tem os frutos do Espírito Santo, a sua alegria, o gozo, a alegria ela é eterna no Senhor. Eu não estou dizendo para você que às vezes a gente não vai sofrer um baque, já já eu falo sobre isso. Mas vamos lá. Capítulo 16, versículo 15. Diz assim, ó. Disse-lhe eles, e vós, quem dizeis que sou? Jesus estava preocupado com o que as pessoas falavam dele. Eu já preguei sobre isso aqui. A gente tem que se preocupar com a nossa fama, tá, pessoal? A gente tem que preocupar com a nossa fama, viu? Já preguei isso aqui. Mas qual que é a sua fama? Jesus queria saber o que eles falavam dele. Pastor, não importa o que falam de mim. Se for inveja, vão inventar mentira. Mas se for verdade, vão falar a verdade. Aí você tem que se preocupar, viu? E Simão Pedro, atenção, respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Meu irmão, essa resposta de Pedro para Jesus, Jesus vai se alegrar muito com Pedro. Olha o que Jesus vai dizer, ó. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Eu imagino que Jesus deu um sorriso na hora bonito. Falou, Pedro, você é bem-aventurado. Quem te revelou foi Deus. O que você fez agora, Pedro, você está de parabéns. Olha o que Jesus vai dizer ainda. Pois também eu digo que tu és o Pedro, e sobre esta pedra, não é sobre o Pedro, pessoal, é sobre aquela revelação da palavra ali. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, que eu já vi gente falando que foi Pedro, edificou em cima de Pedro. Para com isso, gente. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19. E eu te darei a chave do reino dos céus. E tudo que ligados na terra será ligado nos céus, e tudo que desligados na terra será desligados aonde, igreja? Quantas vezes a gente fala isso? Que ligar na terra está ligado no céu. Ou que ligar no céu, desligar do céu está desligado na terra. Quantas vezes a gente fala? Essa confissão de Jesus veio quando ele se alegrou em quem, igreja? Em quem? Em Pedro. Às vezes, quando a gente se alegra em alguém, a gente até faz coisas boas, né, irmão? Às vezes, quando a esposa se alegra no marido, até o ovo ela frita para ele, né? Não é verdade? Às vezes, quando o marido fala assim, hoje eu vou fazer um negócio para você. Aí pega a mulher, coloca dentro do carro lá e leva lá no salão de beleza, irmão. Os maridos aqui fazem isso, não fazem? Fazem, irmã? Uhum. As irmãs dando cutucão. Aqui agora é cutucão. Deveria fazer, viu, meu irmão? Aqui, gente, eu esqueci de falar para vocês. Você lembra de um caso que eu contei de um amigo que ele ia separar da mulher dele? Que ele levou a mulher dele no médico e falou com o médico assim, cuida dela. Você lembra que eu falei? Eu apresentei esse amigo para minha esposa. Ela parece que não acreditou naquele dia que eu falei. Eu apresentei para ela. E ele falou para minha esposa. Ele ia separar da mulher dele, irmão. Ia separar. E a mulher dele chata com ele, e ele chato com ela. E a mulher dele começou a dar prioridade para as coisas. O que ele fez? Falou assim, aí ele chegou na igreja e falou assim, Jesus, fala comigo o que eu vou fazer, eu vou separar. Aí o pastor subiu lá e falou assim, olha, não separa não, invista na sua mulher. E ele olhava para a mulher dele do lado, ela era toda esparramada assim na cadeira, assim, toda esquisita. E ele falava assim, sério, Deus? Aí o pastor, sério. Acabou o culto na segunda-feira, ele coloca ela no carro e falou assim, vamos ali. Chegou lá no doutor e falou, doutor, faz o que o senhor quiser aí. Traz minha mulher de volta. A mulher estava com a saúde toda problemática, toda esquisita, irmão. Irmão, a mulher deu uma reciclada. Estou sendo bem sincero. Colocou tudo no lugar. Colocou até cílios. Sabe aquele negócio que parece que marimbondo morre na boca? Como é o nome daquele negócio lá? Pois é, ficou com o beiço assim, ó. Ele falou, agora sim. Ele falou, agora sim. Irmão, com todo respeito, pergunta a minha esposa. O cara que ia separar, agora o menino dele já está até na igreja. Até cantando na igreja o menino já está. Que nasceu fruto desse relacionamento. Mas o que eu estou querendo dizer? Às vezes a sua alegria está na beleza. Meu irmão, isso sabe, às vezes isso olha, Jesus se alegrou muito com Pedro e falou o versículo que a gente fala sempre. Está ligado na terra, está ligado no céu. Só que o porém aconteceu.
Olha o versículo 21 agora. Versículo 21, vamos lá. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos, que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus reuniu os discípulos ali, e o Petrônio, você vai ser o Pedro. Fica aqui, Petrônio, na escada aí. Olha aqui para mim. E Jesus começou a pregar para os discípulos, falar, olha, é o seguinte, daqui a pouco eu vou ter que descer para lá, eu vou padecer na mão deles, eles vão me maltratar, eu serei morto. Isso tem que ser cumprido conforme o profeta diz. O Pedro sai de lá, mas não sai com essa cara aí não, filho, tem que ser com a outra. O Pedro sai de lá nervoso, bravo. Mas que é isso, negócio de morrer? Que negócio de morrer? Os outros vão matar você? Alguém me conhece? Olha o versículo seguinte. E Pedro tomando de parte, vem aqui. Falou assim com o pessoal, espera aí. Fala com o pessoal. Espera um minuto aí. Deixa eu bater um particular aqui com ele. Estava empolgado, porque Jesus se alegrou com ele agora há pouco. Não é verdade? Agora há pouco Jesus se alegrou. Ele interrompeu o discurso, tirou. Vem cá, pega, leva para lá. Vem aqui, Jesus, desse jeito, vem aqui. Tirou Jesus de parte, ó. Começando a repreender. Olha o Pedro, olha, irmão. Olha o Pedro. O Pedro começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum isso te acontecerá isso. Fala. Tem compaixão. Você é doido, rapaz? Pode falar. De modo algum. Fala, rapaz, você é doido. Você é doido? Maluco. Você acha que você vai morrer? Você acha que vai morrer? Eu tenho espada. Eu tenho espada, vou te defender. Tenho posse de arma. Tem posse de arma. E vier... Vocês conseguiram entender aqui? Olha para mim. Vocês entenderam? Jesus elogiou agora há pouco porque se alegrou com ele, né? Agora o cara já se sentiu. Amigo, não é porque meu pastor brinca comigo que eu vou brincar com ele, não, amigo. Eu vou perder noção do perigo? Não é porque eu dei alegria para o meu patrão que eu vou chegar lá e vou pôr o pé em cima da mesa. E aí, Tonhão, desse jeito. Amigo, minha mãe, com todo respeito, hoje eu tenho liberdade. Mas naquela época, fase de educação, minha mãe nunca deixou eu brincar com ela, irmão. Não estou falando de brincar ali, brincadeira de crer que mãe brinca, não é isso. De fazer alguma chacota, alguma piada com ela. É o funcionário, não é porque o patrão sorriu para você que você vai, de uma certa maneira, achar que você é dono da empresa, não, irmão. Ué, o Pedro, irmão, que deu alegria, que eu estou falando que a alegria nas pessoas, ela o que, igreja? Passa. Dura pouco. E o Pedro está aqui, irmão. Não vai morrer, não deixo. Eu não vou deixar o senhor morrer. O Pedro, exatamente. O Pedro estava se opondo ao plano de quem? Você quer ver uma pessoa deixar te dar alegria? É quando ela deixa o plano de Deus de lado para fazer o próprio plano. Sua esposa está começando a ter desejo de não vir à igreja, irmão, e você não está se incomodando disso, não? Não está se despertando? Isso aí tem que te ocasionar, com todo respeito, um alerta. Mas o Pedro fez, não vai morrer. Não vai morrer. Não morre. Não morre. Eu sou Pedro. Filho de Virgulino. Ele, porém, atenção, voltando-se, ele deixou Pedro falando. Fica aí. Disse a Pedro, para trás de mim o que, igreja? Que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de quem? Mas as que são de quem? Pode descer ali, Pedro. Vamos aplaudir Jesus pela vida do Pedro aí. Obrigado. Naquele exato momento, o Pedro já não trazia mais o que para Jesus? Olha para mim. A alegria nas pessoas, às vezes dura pouco. Às vezes você vai se decepcionar com quem você nem imaginaria que iria se decepcionar. O que mais dói não é um estranho te decepcionar. O que mais dói, às vezes, é aquele que está debaixo do mesmo teto contigo. Onde está a nossa alegria, pessoal? Já falei de riqueza, já falei de pessoas. Olha para a tela lá. Por favor, filha, coloca Lucas 21:16. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos, sereis o que, igreja?
e matarão alguns de vós. Gente, a Bíblia nos ensina, maldito é o homem. E aí? Onde está a nossa alegria? Pastor, a minha alegria, quando eu tenho o Espírito Santo, ela deve estar no Senhor, correto? Sim. João 16, 22. Assim, também vós, agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez os verei, e o vosso coração se o quê? E a vossa alegria, ninguém vô-la o quê? Olha, vocês vão passar por esse período de tristeza, mas outra vez a gente vai se ver. Quer dizer, no momento em que o Espírito Santo de Deus ele descer sobre a vida de vocês, vocês terão uma alegria que ninguém vai ser capaz de tirar. Pastor, e quando eu tenho essa alegria, o que acontece comigo? Agora é forte. Atos, rapidinho, 27. Eu não ia ler isso aqui não, mas eu preciso ler. 21. Havendo já muito em que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Não entendi, pastor. Eles estavam indo em direção a César, o apóstolo Paulo pediu para ir, porque precisava pregar o evangelho lá, e ele preso, ele apelou: eu sou de César, para César eu tenho que ir. E aí, era um plano de Deus. E aí eles começam a navegar, o apóstolo Paulo avisa: ó, não vamos partir agora não, porque esse negócio não vai dar certo. E eles partiram. Começou a tempestade, meu irmão. O navio começou a se quebrar. A Bíblia está dizendo aí que há muitos dias que eles não comiam, tentando salvar. Você imagina só, ficar o tempo todo ali com a canequinha d'água ali, tentando tirar dentro do barco, e aquela bagunça toda. Meu irmão, o povo triste, com medo de morrer, já achavam que ia morrer. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: mas agora vos admoesto, aqui tenhais bom o quê? Quer dizer, agora eu alerto a vocês, que vocês não percam a alegria, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o quê? Peraí, de onde veio essa alegria do apóstolo Paulo, de não perder a alegria em meio à tempestade? De onde veio? Exatamente, do Espírito Santo. Olha o versículo seguinte, agora é forte: porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu e a quem o que a igreja sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Versículo 25. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim foi o que, igreja? Olha, você não conseguiu perceber isso aí? Conseguiu perceber? O pau caiu na folha e o apóstolo Paulo não perdeu o quê? O que ele não perdeu, gente? Pastor, e o que aconteceu? Verso 44. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas dos navios. E assim aconteceu que todos chegaram à terra, o que, igreja? O que fez o apóstolo Paulo conseguir em Cristo fazer todo mundo ali ser salvo? Foi o apóstolo Paulo não perder o que, igreja? Meu irmão, pode se alegrar, porque ainda que esteja em tempestade, Deus há de salvar todos do seu barco, da tua casa. Alguém tem que demonstrar isso aí dentro da sua casa, e esse alguém é você. Quando você tem o fruto do Espírito, meu irmão, a situação pode estar desesperadora, você não perde a alegria. O que fez o povo ser salvo ali, não foi que eles souberam nadar, foi porque a alegria do apóstolo Paulo, que veio do Espírito Santo, você pode ver, animou a todos, depois eles redobraram o ânimo. E aí, pessoal, não precisa abrir, porque senão a gente vai demorar muito. Ô Diogo, coloca para mim na NTLH, Neemias 8:10. Vão agora para casa e façam uma festa. Deus está dizendo, acabando o culto, pode ir para casa e fazer uma festa. Repartam a sua comida, o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Este dia é sagrado para o nosso Deus. Portanto, não fiquem o que, igreja? A alegria que o Senhor dará fará com que vocês fiquem o que, igreja? Meu irmão, Deus está dizendo, pode ir para casa, preparar uma festa, porque a alegria do Senhor vai ser a nossa força. Oh, glória a Deus! A primeira parte, nós não podemos perder a alegria. A nossa alegria não tem que estar em alguém ou naquilo. A nossa alegria tem que estar no Senhor. Como eu me alegro no Senhor, é quando eu me alegro
Na sua palavra. Sério, pastor? Sim. E a outra parte do fruto que o senhor ia falar hoje? Volta lá em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é o amor, nós já estudamos. O gozo, que é a alegria. E qual que é o próximo aí, igreja? Meu irmão, uma coisa que a gente consegue perceber. Toda e qualquer pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela vai transmitir paz. Mas pastor, o senhor vai dizer que de vez em quando a gente não perde. Não vou dizer que a gente às vezes não perde a paz, mas tem que ser questão de segundos, tá, pessoal? Você sabe por quê? Não precisa abrir. Olha para a tela. Coloca para mim, por favor, filho. Efésios 2,14. Ele coloca, 2,14. Olha ali, ó. Porque ele, se tratando de Jesus, é a nossa o quê? Quando você tem paz, você tem Jesus. Agora, quando você não tem paz, você não tem quem? Você quer saber se aquilo é para você ou não? Observa se aquilo ali te dá paz. Se dá paz, é seu. Pastor, isso não dá. Sarta de bando e vaza fora. A certeza que eu tenho é a paz. Se não sente paz, não tem Jesus não, irmão. O apóstolo Paulo disse, ele é a nossa paz. Jesus, a paz é tão importante que Jesus um dia reuniu os discípulos poucos minutos antes de ir embora, morrer, ressuscitar. Ele olhou, pouco depois de subir, para o céu. Jesus olhou para os discípulos, ó, deixo-vos a minha paz vou lá dou. Não vou lá dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração. Eu imagino que na hora os discípulos falaram, rapaz, o cara vai morrer, e vai deixar para a gente paz? Por que não comprou uma espada de 2 polegadas e não deu para cada um de nós? O que eu vou precisar? Eu vou precisar de paz em meio a um mundo tão turbulento? Exatamente. A paz, eu já preguei aqui sobre ela, mas eu vou repetir. Ela é o combustível principal para o meu milagre. Pastor, eu quero trocar de emprego. Sente paz? Não, então não troca. Não troca. Pastor, quer comprar uma casa, sente paz? Não, não compra. Não compra. Pastor, então quer dizer que não tem paz, então não tem Jesus? Não. Pastor, então meu casamento não tem nada de Deus. Tem. Às vezes você perde a paz por segundos. Volta de novo com ela, acalma seu coração. Eu falei, mas eu vou repetir. Marcos capítulo 5, versículo 24. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. Vai lá. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. E que havia padecido muito com muitos médicos. E despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso. Antes indo o que, igreja? Isso aqui é repetido para alguns que eu já preguei há uns 6, 7 meses atrás. Você notou? Essa mulher sofria muito, hein, pessoal? Imagina o casamento dessa mulher do jeito que era, hein? Ela vivia o período todo nesse fluxo de sangue, nessa hemorragia. Já preguei isso aqui, mas para alguns é novidade. A mulher, quando estava no período que toda mulher passa todo mês, ela não podia ficar igual aqui nós estamos. Ela tinha que ficar na purificação, ela era considerada imunda. A lei trazia isso naquela época. Por exemplo, se ela sentasse nessa poltrona que vocês estão sentados aí, tinha que pegar essa poltrona e levar para ser purificado. Ninguém podia sentar depois dela, depois da purificação. Ela não podia andar na rua. Ela não podia encostar nem no marido, irmão. Ela era considerada imunda. Imagina a tribulação que essa mulher passava. Meu irmão, com todo respeito, essa mulher perdia a sua paz. Gastou tudo que tinha. Nada deu certo. Médico, terapia, sei lá o quê. Nada funcionou. E ela ouviu falar de Jesus, ó. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Já preguei sobre isso também, tá? Tocou na borda do vestido do sacerdote, ali tinha os mandamentos. É como se ela tivesse tocado na palavra. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele o quê? Ela já estava curada, gente? Já estava? A Bíblia diz que tudo é possível ao que sente. A Bíblia diz que tudo é possível ao que quê? Ela provavelmente já deve que tomou algum remédio, tinha tomado algum remédio, e sentiu um alívio também. Mas o alívio é momentâneo. Ela não sentia ainda verdadeiramente a cura. E a mensagem agora fica forte, irmão. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo sair, voltou-se para a multidão e disse, quem me tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou?
E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. A nossa mensagem vem agora, olha a importância da paz. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Atenção, e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, está curada agora em nome de Jesus. Amém? Não, irmão, que amém o quê, irmão? Filha, a tua fé te salvou. Vai o que, igreja? E ser curada, deixa o teu. Para ela ser curada, ela tinha que voltar para casa, hein? Olha para mim, o que faltava para aquela mulher, igreja? Meu irmão e minha irmã, se o seu coração está em paz, fica tranquilo, porque você vai ser curado de todos os males e será abençoado em nome de Jesus. O que faltava para aquela mulher é paz. Meu irmão, é por isso que quem tem o Espírito de Deus não pode deixar, meu irmão, perder a sua paz. Meu irmão, tudo que nós precisamos entender, o segredo é se manter em paz. Você quer que eu te provo? Olha para a tela lá. Olha para a tela. Coloca para mim, meu amigo. Salmo 46, 10. Aquietai-vos. O que é ficar quieto? É ficar em? Aquietai-vos. E sabei que eu serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre o que, igreja? Olha para mim. Olha aqui para mim. Jesus, aqui o salmista diz que eu vou saber que Deus é Deus quando eu me aquietar. Quando eu ficar em? Então acalma seu coração. Você vai ver Jesus operando na tua vida como Ele nunca operou, meu irmão. Mais uma parte do Espírito, paz. Pastor, é paz. Já estou indo para o final do culto, que aí nós vamos orar. Atos 12, versículo 1. Pastor, do meu namorado eu gosto, eu não gosto é da mãe dele. Amigo, casamento é combo, viu? Sabe o que é combo? Você comprou um hambúrguer, vem a alface, vem o negócio, vem a batata e vem o refri, amigo. Você casou? Vem no combo, a sogra, cunhado. Vem tudo, irmão. Analisa, tá? Não, pastor, comigo não vai ter esse negócio, não. Mas se você ferir a mãe, você vai ferir a filha, irmão. A mãe, quando ela é atingida, o filho também é. Ou você aceita alguém atingir sua mãe e seu pai? Claro que não, irmão. Aí você vai casar? Você está sem paz nenhum, irmão. Vai casar? Não, pastor, mas eu amo. O que eu não gosto é da véia. Não casa, irmão. Não casa. Não casa. E estou falando como homem de Deus aqui, hein? E até a véia também tem que sentir paz contigo, hein? Minha sogra, quando me conheceu, falou com a minha esposa assim: pode casar. Falou de jeito com ela. Pode casar. Vai, esse rapaz aí vai te levar a sério. E aí, a minha mãe era assim, irmão. Minha mãe, irmão, eu vou falar uma coisa contigo. Mulher que era usada por Deus, irmão, e ainda é. A minha mãe, toda menina que eu falar que, mãe, essa aqui, a senhora aceitaria eu namorar? Mesmo que não tinha nada com a menina, só falasse com ela, com a minha mãe, a menina nem sabia de nada. A minha mãe, não, essa não. E eu falei assim: rapaz, essa mulher quer que eu fique com ela, eu vou ficar igual um mongoloide aqui para sempre com ela. Eu falei: não, eu quero casar, eu estou falando a verdade. E aí a minha mãe falava assim: não, nem pensa. Algumas. Estava passando com a minha mãe na rua, a minha mãe já olhava para mim: essa aí nem a pau, viu, meu filho? Essa aí, não tem tempo. Não, eu estou falando a verdade, eu tive uma namorada que o meu irmão ficou sem conversar comigo 1 ano por causa dela, irmão. Meu irmão, a carne com unha. Estou falando a verdade, carne com meu irmão. Meu irmão falava, você chegava, era mais ou menos assim, eu chegava com ela assim no meio do povo, todo mundo saía, irmão. Eu falava: rapaz, o que está acontecendo? O negócio era Deus que me perdoe, irmão. Não, estou falando a verdade. Minha mãe, que sempre fritou torresmo para mim, não fritava mais. Aí, quando eu conheci a Samara, eu falei assim: Jesus Cristo, a resposta vai ser minha mãe. E eu lá nos Estados Unidos, a Samara no Brasil. E aí a Samara foi lá conhecer minha mãe, e aí eu vi que estava demorando a ligar, rapaz. Eu falei assim: vou ligar. Aí liguei no vídeo. Primeira coisa que minha mãe falou comigo, desse jeito assim no vídeo, ó, se você brincar com essa moça, você vai se ver comigo. E pum, desligou o telefone. Eu falei: Aí, ali eu já sabia. O que eu já sabia? Que era a pessoa para mim. E está aí, ali. Olha lá, graças a Deus. Está aguentando todo dia. Não tem paz não, meu amigo? Olha para mim. Sai fora. Não estou falando de casamento não, hein? Casou, chupa essa manga. Mas eu estou falando de namorado, irmão. A pessoa te enrola. Eu fico vendo as meninas, rapaz. Poderia ter um casamento aí extremamente abençoado, sofrendo na mão desses pangaré aí, irmão. Menino que não tem um futuro, não gosta de estudar, preguiçoso, irmão.
mente para o pai, vai mentir para você, rapaz. Menino preguiçoso, irmão, que vai gostar de ser preguiçoso assim lá não sei aonde, irmão. Meu amigo, menina, você vai passar fome, hein? Você vai ter que trabalhar para bancar e vai ser igual um gigolô, tá? Sabe o que é gigolô, né? Ditado dos mineiros. Não tem paz, irmão. Ô, patrão, você não tem paz com o camarada? Não maltrata ele. Mas pede para Deus tirar ele de lá, ele tira. Quando eu quero que alguém não fique perto de mim, eu não tiro, eu oro. Rapidinho, pessoal, eu vou... Que bom, que pena. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Vai lá. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, e entregando a 4 quaternos soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Você já viu aí, o Pedro ele ia morrer, irmão. O Pedro ia morrer. E você já sabe disso. Mas olha que coisa interessante, olha o que o Pedro vai nos ensinar. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Versículo 6, e a gente vai dar uma parada. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro, o que, igreja? Eu já vi pastor pregando isso aqui, irmão, e eu respeito toda a interpretação, mas que Pedro havia perdido, ele desistiu tanto que ele se entregou. Não. O Pedro dormindo, mesmo sabendo que no outro dia ele poderia morrer, significa que o Pedro não perdeu o quê? Quando você dorme, geralmente é que você fica em paz, sim ou não? De repente, alguns não, né? Que fica roncando, andando para lá e para cá. Mas o normal de dormir é a pessoa ficar o quê, igreja? Em paz, irmão. O Pedro, a situação, o Herodes, o Pedro todo machucado, mas mesmo assim o Pedro não perdeu o quê, igreja? A paz. E ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Atenção, igreja. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu a luz da prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos o que, igreja? O Pedro foi liberto, sim ou não? A igreja fazia oração por ele. Mas por que Deus fez questão de libertar Pedro? Porque ele não perdeu o que, igreja? Meu irmão, esse Espírito Santo que hoje nós cremos, ele está derramando paz sobre as nossas vidas, e Deus há de nos libertar de toda situação adversa. Mas o segredo é a paz. Eu vou terminar essa parte, semana que vem tem mais. Abra aí, por favor, lá em Salmo 119, 165, e eu termino. Muita paz tem os que amam a tua, e para eles, aleluia, não há o que, igreja? Olha para mim, quando é que eu vou ter muita paz? Quando eu amar a lei, quando eu amar a palavra de quem? Que essa palavra hoje produza muita paz na tua vida e não haverá tropeço em nome de Jesus. Aplauda Jesus bem forte, é isso. É passeio do horário.